Devo fazer parte de qual grupo cristão? O cristianismo é uma das religiões mais plurais do mundo, ou seja, uma religião com vários movimentos, com várias interpretações teológicas. Muito prazer, sou Roberto Silva, sou professor de teologia já há 18 anos, com mestrado e doutorado em ciências da religião, e compartilho esse conhecimento com meus alunos, com os inscritos em nosso canal, e é um grande prazer poder compartilhar este conhecimento com vocês. Queridos, devo fazer parte de qual igreja? Para responder essa pergunta, é de suma importância entender os movimentos cristãos. Por exemplo, venho de família cristã católica e gostaria de frequentar as missas e participar das atividades da igreja. Preciso conhecer um pouco do cristianismo católico. É um cristianismo extremamente dogmático, são quase 2000 anos de cristianismo, é o mais antigo entre os movimentos, porém existem algumas doutrinas específicas que muitas pessoas não se identificam. Por exemplo, a perpétua virgindade de Maria, a ascensão de Maria, o purgatório. Então, algumas pessoas não se identificam com essa doutrina, porque entendem, tá, mas os evangelhos sinóticos mencionam sobre os irmãos e as irmãs de Jesus. Logo, Maria não foi sempre virgem. O purgatório, que seria um lugar intermediário entre o céu e o inferno, onde a pessoa ficaria por um tempo, e isso aí foi até o foco da Reforma Protestante, quando Lutero escreve teses discordando, refutando sobre a questão do purgatório. Então, para as pessoas que não se identificam com algumas doutrinas católicas, não adianta querer fazer parte do meio, porque você estará participando das atividades do meio cristão, discordando dos seus dogmas centrais. Esse princípio serve para qualquer grupo. Ah, eu quero fazer parte da Igreja Presbiteriana no Brasil, uma igreja de linha reformada, uma igreja que nasce dos pensamentos de João Calvino, século XVI, tem uma soteriologia calvinista, crê nos eleitos, dos predestinados. Ah, mas eu não gosto da linha dos eleitos, da teologia da predestinação. Não me adere, eu acredito que não tem essa de a vontade soberana de Deus, mas que os seres humanos escolhem os seus caminhos e são as suas escolhas que determinam o resultado final e o estado final da sua alma. Então, essa linha que eu acabei de citar não tem nada a ver com a igreja presbiteriana. Então, se a pessoa quer frequentar a igreja presbiteriana, mas às vezes vem de uma outra confissão cristã, que é totalmente ao averso dos primórdios da teologia presbiteriana, ele vai tentar fazer parte do grupo, ficar ali por um período e depois vai acabar saindo e atrapalhando, porque ele não vai concordar com as coisas que se ministram naquele determinado grupo. Então, queridos, quero fazer parte de um grupo cristão. Qual igreja devo frequentar? Precisa compreender as bases teológicas daquela determinada igreja, entender se você se identifica com isso. Para você se identificar, você também não pode ser leigo, tá? Ah, mas eu sou leigo e não entendo nada de cristianismo. Tá, então talvez antes de você querer fazer parte de uma denominação cristã, estude um pouco sobre cristianismo. Estude teologia, conheça a história do cristianismo, conheça a história dos movimentos cristãos. E depois de visitar algumas, tente se identificar. Mas se você for extremamente leigo, você não terá nem a possibilidade de compreender qual movimento cristão está
dentro daquilo que você acredita, se você não tem a possibilidade de acreditar em nada por falta de conhecimento. Então, primeira coisa, compreenda o cristianismo. Entenda seus movimentos, entenda o que as igrejas defendem. Bem, eu falei um pouquinho da Igreja Católica, um pouquinho da Igreja Presbiteriana. Por exemplo, a Igreja Luterana. A Igreja Luterana, que ela vem dos pensamentos de Lutero, que tem uma soteriologia diferente. Lutero discordava do purgatório, Lutero discordava da venda de indulgências. Então, a Igreja Luterana, ela nasce a partir de uma nova proposta soteriológica, que não envolve o mercado religioso. Mercado religioso este que o cristianismo católico, entre o século XV, comecinho do século XVI, estava com uma ênfase muito grande, vendendo possibilidades de tirar uma alma do purgatório. Existia um vendedor de indulgências por nome de João Tetzel, e ele andava com uma caixa coletora na Alemanha e ele gritava: deposite o seu dinheiro no fundo da caixa, quando a moeda tinir, uma alma sairá do purgatório. Tire a sua mãe do purgatório, tire o seu pai do purgatório. Então era uma espécie de troca, né? Era uma espécie de mercado. Vamos tirar a alma do seu ente querido do purgatório pela sua oferta. E o Lutero, por não ver base nessas práticas, ele discorda e escreve teses refutando. Então, a Igreja Luterana, ela tem uma nova proposta soteriológica distinta do cristianismo católico. A Igreja Presbiteriana, ela tem princípios soteriológicos calvinistas, da predestinação, da eleição. A Igreja Batista, ela nasce com um novo propósito. A Igreja Batista, ela nasce numa perspectiva de não concordar com o pedobatismo, que é o batismo de crianças, por entender que as crianças não têm maturidade para entender o que é certo e o que é errado, logo elas não podem ser batizadas porque não sabem a compreensão de arrependimento. Então, pedobatismo está fora na Igreja Batista. Igreja estar vinculado com o Estado. Os batistas nascem discordando dessa prática também. Então, existe muitas semelhanças entre o cristianismo batista, reformado, presbiteriano, luterano e até o católico. Por exemplo, todos esses são trinitarianos. Agora, existem algumas bases doutrinárias que são diferentes. E aí? Quero fazer parte de uma igreja metodista. Os metodistas, eles têm uma característica missiológica muito grande. Foi com John Wesley que a Inglaterra expandiu seu cristianismo, pois Wesley fazia parte da igreja anglicana. Na igreja anglicana, ele estava um pouco limitado, pois os ingleses tinham uma ideia de que a salvação era para os burgueses. Pobre não frequentava os cultos dominicais anglicanos. E Wesley discordava disso e leva o evangelho para as prostitutas, para os viciados em gin e para os homens que viviam nos campos, trabalhando. E com isso o cristianismo alcança essas pessoas e ele cria uma comunidade, a comunidade metodista, educando, ensinando a escrever, a ler, e essa comunidade depois se transforma na igreja metodista. Uma igreja com uma visão missiológica diferente. Ir atrás das pessoas que a igreja não quis colocar para dentro. Compreende? Existe pessoas que estão fora da igreja porque os próprios pastores ou a visão eclesiástica daquela denominação entende que aquela pessoa não tem o perfil para fazer parte daquele meio. Eu gostaria de fazer parte de uma igreja pentecostal, que eles oram em línguas, buscam os dons do Espírito. Então, estamos falando de uma igreja de linha pentecostal. Assembleia de Deus, Brasil para Cristo e outras
deste ramo. Todas essas igrejas têm características próprias. O que talvez seja complicado é você tentar fazer parte de uma igreja que tem uma determinada visão teológica, eclesiológica, e você tem uma visão ao contrário. Por exemplo, eu acredito que cristianismo não tem a ver com roupa que o homem veste, roupa que a mulher veste, se a mulher usa brinco, se não usa, tudo isso para mim é bobagem. Se você pensa assim, talvez não adianta fazer parte de uma igreja pentecostal. Ainda é forte em algumas igrejas pentecostais os usos e costumes, principalmente no pentecostalismo de periferia. Ainda há um estereótipo que as pessoas entendem que a calça, se a mulher usar, é do diabo, o brinco é do diabo e essas bobagens. Então, eu não acredito nisso como característica de conversão. Conversão, para mim, é um nascer de novo evidenciado por um caráter transformado. Logo, com esse pensamento, talvez você não consiga ter êxito fazendo parte de uma igreja pentecostal, se essa valorizar de forma extrema a questão dos usos e costumes. Logo, é necessário ter um conhecimento da história e das doutrinas dos movimentos cristãos. Vou ficando por aqui. Se você quiser se aprofundar na área teológica, me procure. Eu tenho os cursos de teologia, básico, médio, bacharel, hebraico e grego na modalidade presencial e à distância. Deus abençoe sua vida. Meu contato é o 11 970 98 42 32 para aulas EAD, à distância. Faça parte das minhas turmas dos cursos de teologia, hebraico e grego. Um beijo no seu coração, shalom e até o próximo vídeo.